Você pode passar no teste de equilíbrio de 10 segundos. E o que é esse teste? É o que a gente vai demonstrar nesse pequeno vídeo sobre o que os estudos têm falado sobre esse teste e qual o impacto dele na sua vida. A pesquisa confirma estudos anteriores que mostram que a capacidade de realizar uma postura de 10 segundos em uma perna está independentemente ligada à mortalidade por todas as causas. As quedas aumentam o risco de morte em adultos mais velhos e são a causa número 1 de morte e ferimentos em americanos mais velhos. E o número de mortes por queda subiu de 8.613 em 2000 para 25.189 em 2016. Fatores que aumentam o risco de queda são falta de equilíbrio, alguns medicamentos, uso de vários medicamentos simultaneamente, perda de massa muscular, deficiência de vitamina D e problemas de ouvido interno, como doença de Meniere e vertigem posicional paroxística benigna. Depois de abordar os problemas médicos subjacentes que afetam o equilíbrio, você pode melhorar o equilíbrio usando yoga, pilates, melhorando a força do núcleo ou do seu core, fazendo exercícios como ficar em pé, caminhar do calcanhar aos pés ou marchar com o joelho alto. A pesquisa publicada em agosto de 2022 confirma que a capacidade de realizar uma postura de 10 segundos em uma perna está independentemente ligada à mortalidade por todas as causas. Durante a pandemia, a população americana, já bastante sedentária, começou a se movimentar ainda menos. Os bloqueios e a transição para o trabalho em casa aumentaram a tendência de ficar sentado em frente ao computador por longas horas. Isso tem prejudicado a saúde física e mental, embora haja evidências claras de que exercício regular é vital para a boa saúde. Os pesquisadores também reconhecem que até mesmo ficar de pé causa um impacto positivo na sua saúde. Por esse motivo, muitos rastreadores de condicionamento físico agora têm configurações de meta que incluem atingir uma meta de tempo em pé. Ficar sentado tem um baixo gasto energético e contribui para a atrofia muscular por desuso. Ambos estão associados a resultados de saúde ruins. O tempo sedentário prolongado e ininterrupto também promove distúrbios cardiometabólicos, obesidade, depressão, mortalidade por todas as causas em adultos. Os pesquisadores também descobriram que há um número maior de sintomas musculoesqueléticos associados a indivíduos que ficam sentados por períodos prolongados e até parece acelerar o envelhecimento no nível celular. Parece que os adultos mais velhos podem ter um impacto positivo na mortalidade por todas as causas, melhorando seu equilíbrio. A postura de 10 segundos com uma perna ajuda a prever a sobrevivência. O estudo publicado na British Journal Sports Medicine, um jornal que eu adoro muito, buscou avaliar se a capacidade de completar uma postura unipodal por 10 segundos estava associado à mortalidade por todas as causas. Os pesquisadores também procuraram ver se um indicador de prognóstico relevante para a mortalidade. Eles avaliaram 1.702 pessoas, 68% dos quais eram homens, entre 51 e 75 anos. As avaliações ocorreram entre 2008 e 2020. Nesse grupo, 20,4% das pessoas não conseguiram completar 10 segundos de apoio unipodal durante o teste. Os pesquisadores, então, acompanharam cerca de 7 anos depois e descobriram que 7,2% dos 1.702 pessoas haviam morrido. No grupo que morreu, 4,6% conseguiram realizar o apoio unipodal e 17,5% não. Mesmo após o ajuste para idade, sexo, índice de massa corporal e outras comorbidades, o risco de mortalidade por todas as causas
continua a ser maior naqueles que não conseguiram realizar uma postura unipodal. Os pesquisadores então concluíram, dentro das limitações de variáveis não controladas como histórico recente de quedas e atividade física, a capacidade de completar com sucesso o OLS de 10 segundos está independentemente associada à mortalidade por todas as causas e adiciona informações prognósticas relevantes além da idade, sexo e vários outros fatores antropométricos e clínicos variáveis. Um estudo de 2014, publicado na revista Stroke, avaliou a capacidade de 1.387 indivíduos aparentemente saudáveis, de meia idade a idosos, de ficar em pé em uma perna por 1 minuto. Após o teste, os pacientes foram submetidos a uma ressonância magnética cerebral para avaliar a saúde de seus pequenos vasos sanguíneos. Os dados mostram que aqueles que não conseguiram ficar em uma perna por 20 segundos ou mais tinham uma taxa maior de função cognitiva reduzida e microsangramento no cérebro, com pequenos infartos lacunares que às vezes passam despercebidos. A doutora Shari Rosen, neurologista que não fez parte do estudo, disse que, embora o teste esteja longe de ser definitivo, é um sinal de alerta para alguém que sempre teve um bom equilíbrio e de repente não consegue manter o equilíbrio em uma perna. Os pesquisadores também descobriram que os sistemas de detecção de equilíbrio em pessoas com doença de Alzheimer são mais severamente prejudicados do que aqueles com comprometimento cognitivo leve. Imagens do cérebro indicam que a atividade no hipocampo estava positivamente correlacionada com o índice de estabilidade postural. Os pesquisadores, então, acreditam que as alterações de equilíbrio na via do hipocampo podem ser um marcador que os provedores podem usar para diagnóstico de comprometimento cognitivo leve versus a progressão do comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer. Quedas em idosos aumentam o risco de morte. Os pesquisadores do estudo em destaque escreveram que o equilíbrio diminui à medida que os indivíduos atingem e ultrapassam os 50 anos, o que aumenta o risco de quedas. Em 2016, o CDC escreveu que, a cada segundo e a cada dia nos Estados Unidos, um adulto mais velho cai, tornando as quedas a causa número 1 de lesões e morte por lesões entre os americanos mais velhos. Em 2020, os médicos do Iona Special Hospital escreveram que as quedas matam mais mulheres todos os anos do que o câncer de mama. Eles acreditam que o equilíbrio cai na categoria de use-o ou perca-o. E se você perdê-lo, isso traz consequências significativas. Um estudo de 2019, na prestigiada revista JAMA, analisou o número de mortes resultante de quedas em adultos americanos com 75 anos ou mais. Eles descobriram que o número absoluto aumentou de 8.613 em 2000 para 25.189 em 2016. A taxa bruta de mortalidade também aumentou, mais do que dobrando de 51,6 por 100 mil pessoas em 2000 para 122,2 por 100 mil pessoas em 2016. Esses dados representam uma tendência crescente de mortalidade por quedas ajustada à idade entre 2000 e 2016, o que foi consistente com os dados da Europa durante o mesmo período. Embora esses números sejam significativos, esse estudo não avaliou as circunstâncias por trás dos números crescentes
de mortalidade e sugeriu que os estudos deveriam se concentrar em quedas, nas faixas etárias mais avançadas e possíveis intervenções. O CDC também registrou uma taxa crescente de quedas em adultos com 65 anos ou mais. De 2019 a 2018, a taxa aumentou cerca de 30% e foi observada em 30 estados e no Distrito de Colômbia. De acordo com os números do CDC, 34 mil adultos com 65 anos ou mais morreram em 2019 após uma queda. Isso tornou a principal causa de morte por lesão nesse grupo. Além disso, as salas de emergência registraram 3 milhões de atendimentos após as quedas em adultos mais velhos e os custos médicos naquele ano chegaram a 50 bilhões de dólares, com 3/4 da conta de quedas pagas pelo Medical Care e Medicaid. Uma das lesões mais graves que um idoso pode sofrer em uma queda é a fratura de quadril. Após reparo e recuperação de uma fratura de quadril, muitas pessoas não conseguem voltar a viver de forma independente. As evidências também mostram que uma alta taxa de mortalidade após fratura de quadril. Um estudo de 2011 mostrou que o risco de mortalidade era 3 vezes maior do que uma população em geral, incluindo todas as principais causas de morte. Outro estudo encontrou mortalidade de 21,2% no primeiro ano após a fratura de quadril. O risco de mortalidade em um ano de acompanhamento diminuiu ligeiramente para 16,6% dos pacientes em um estudo em 2019 publicado na Scientific Reports. Fatores que podem aumentar o risco de quedas. A baixa capacidade de equilíbrio é um fator que pode aumentar o risco de quedas em indivíduos de meia idade e idosos. Outro fator é a polifarmácia. Este é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo e é mais comumente encontrado em adultos mais velhos. Em pessoas com 65 anos ou mais, 89% tomam pelo menos um medicamento prescrito e 54% tomam 4 ou mais. Isso aumenta o risco de efeitos adversos, o que pode levar os pacientes a procurar tratamentos medicamentosos para os efeitos colaterais causados por um regime medicamentoso inseguro. É um ciclo vicioso que tem sido perpetuado por um sistema de saúde que gira em torno de cuidados fragmentados e farmacêuticos. Esses efeitos colaterais podem incluir tonturas e quedas. Medicamentos únicos também podem afetar teu equilíbrio. Estes incluem medicamentos ansiolíticos como benzodiazepínicos, antidepressivos, medicamentos para pressão arterial, analgésico e soníferos. À medida que você envelhece, é crucial manter sua massa muscular. No entanto, como foi demonstrado durante os anos de pandemia, a atividade física diminuiu. Músculos fortes são necessários para mobilidade, equilíbrio e capacidade de viver de forma independente. O músculo também é perdido com muito mais facilidade e rapidez do que é construído. Portanto, é vital encontrar maneiras de promover e manter sua massa muscular à medida que você envelhece. Braden Egan, PhD, é professor associado de Esporte e Fisiologia do Exercício na Escola de Saúde e Desempenho Humano no Instituto Nacional de Biotecnologia Celular de Dublin, na Irlanda. Em sua palestra IHMC, ele revisou as pesquisas mais recentes sobre treinamento físico para adultos e idosos, que colocam um foco significativo na construção e manutenção muscular e nos componentes nutricionais que podem ajudar e otimizar os resultados do treinamento.
A perda de equilíbrio também é um indicador de deficiência de vitamina D. Evidências de modelos animais sugerem que a vitamina D é fundamental para o desenvolvimento do ouvido interno, que afeta o equilíbrio e a coordenação. Uma análise de pessoas com neurite vestibular, caracterizada por vertigem, mostrou níveis séricos de vitamina D mais baixos do que em pessoas sem neurite vestibular. Outra causa de vertigem periférica, o que significa que a tontura decorre de um problema no ouvido interno e não no cérebro. É a vertigem posicional paroxística benigna, VPPB. Isso acontece quando os cristais de carbonato de cálcio depositados no labirinto do ouvido interno se desprendem e acabam no canal auditivo. Os cristais interrompem o fluxo de fluido e confundem seus órgãos de equilíbrio, o que resulta em vertigem. A doença de Meniere é outra condição que pode desencadear desequilíbrio grave e vertigem. Isso é desencadeado por uma produção anormal de fluido dentro do ouvido interno, que faz com que a pressão aumente. Outras causas podem incluir infecção e inflamação, ou ansiedade e estresse, pois o sistema vestibular interage com o cérebro em áreas envolvidas na ansiedade. 6 maneiras de melhorar o equilíbrio e a estabilidade. Depois de abordar quaisquer condições de saúde subjacentes que possam causar vertigem ou perda de equilíbrio, existem estratégias que você pode usar para ajudar a melhorar seu equilíbrio e estabilidade e, portanto, reduzir o risco de queda. Comece fazendo um teste de equilíbrio para entender suas habilidades básicas. Isso fornece uma referência com a qual você pode medir seu progresso. Fique ao lado de uma cadeira ou parede para poder se apoiar em algo estável e se sentir que está se caindo. Teste sua capacidade de ficar em uma perna em ambos os lados. Meça quanto tempo leva até você sentir que está começando a cair. Use isso como base e comece a incorporar algumas dessas estratégias que nós vamos passar em sua rotina diária de exercícios. 1. Yoga ou Pilates. O que esses exercícios fazem é acalmar você e permitir que você fique mais consciente do seu corpo e do que está ao seu redor. Força do núcleo ou centro. Seu equilíbrio depende da força do núcleo. Eu vou usar aqui força do núcleo apenas. Isso inclui os músculos do abdômen, costas, nádegas, bumbum e flexores do quadril. Melhorar a força do núcleo pode reduzir problemas como dores nas costas e melhorar sua capacidade funcional. Um dos exercícios mais simples que trabalha a maioria dos músculos centrais é a prancha. Porém, eu não recomendo para idosos e quem não tem um trabalho consistente de músculos estabilizadores. A principal parte aqui, para mim, é trabalhar os músculos estabilizadores. E a principal pessoa indicada para trabalhar músculos estabilizadores é o seu fisioterapeuta. Musculação, peso, dificilmente vai trabalhar os músculos estabilizadores que são monoarticulares. Ficar de pé ou andar do calcanhar aos pés. Você pode estar familiarizado com o andar do calcanhar aos pés como um teste neurológico que já deve ter feito em algum médico ou profissional de saúde. Praticar pode ajudar a melhorar seu equilíbrio. Comece ficando no lugar com o pé diretamente na frente do outro, de modo que o calcanhar do pé da frente toque a ponta do pé de trás.
Mantenha essa posição por até 30 segundos. Como você consegue ficar em pé por 30 segundos? Tente dar passos usando esse formato do calcanhar aos pés, fingindo que está andando em uma trave de equilíbrio. Lembre-se de fazer isso perto de um móvel estável ou da parede, por segurança. Marcha com joelhos altos. Caminhe para frente como se estivesse marchando, trazendo os joelhos até o nível do quadril, para que as pernas fiquem a 90 graus do corpo. Isso requer boa postura e envolvimento do teu núcleo. Comece devagar, fazendo várias marchas, algumas vezes ao dia. A bola suíça ou a bola de pilates. Esta é outra maneira de incorporar exercícios de equilíbrio ao seu dia. Uma bola de exercício suíça pode ser usada como uma cadeira enquanto você está sentado em sua mesa ou assistindo TV à noite. Sentar na bola ajuda a envolver e fortalecer os músculos centrais. Placas de oscilantes ou de equilíbrio. Estes equipamentos oferecem uma superfície instável para praticar o equilíbrio. A placa tem o tabuleiro, né? Aquele que tem uma prancha, uma bola, meia bola embaixo. O tabuleiro tem uma bola cheia de ar embaixo dele. Fique em pé na prancha com os pés afastados na largura dos ombros e tente se equilibrar. Faça isso perto de uma parede e outros móveis estáveis para apoio. Trabalhe até ficar em pé no quadro nessa tábua, né? Trabalhar nessa tábua até ficar por aí por 2 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que continue a acompanhar nosso canal e, se possível, curtir e compartilhar. Obrigado, até o próximo artigo e vídeo que a gente for trazer para vocês.